Fala aí, prodígios, eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Aí está começando mais um Arquete Pop, né? No Arquete Pop nós vamos falar tudo sobre arquétipos, como eles são trabalhados, como você pode desenvolver eles nas suas histórias e transformar o seu roteiro, seus personagens em algo muito mais poderoso e mais consumível aí pelo mercado. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre mais um arquétipo, dos 12 arquétipos de Jung, né, que é o arquétipo do amante. Antes da gente já entrar de cabeça no arquétipo do amante, a gente sempre faz uma recapitulação rápida sobre o que é o arquétipo para quem está caindo de cabeça aí no vídeo e não viu os passados. Né? Exatamente. Então, basicamente, arquétipos são imagens primordiais que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso consciente. Então, é quando eu falo sobre uma coisa, todo mundo pensa sobre essa mesma coisa do mesmo jeito, ou de formas muito semelhantes. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente joga sempre um exemplo aqui, um ou mais para vocês entenderem. Então vamos lá, se a gente falar sobre um gato, por exemplo, que é talvez o animal mais difundido aí nas redes sociais e tudo, Sim. né? Todo mundo vai pensar no gato com alguns comportamentos em comum, né? Ele é um bicho que brinca, que derruba as coisas, bebe leite, tem um pulo, né? Um salto, você vê um gato dando aqueles saltos. Ele tem a flexibilidade, né? Um bicho que entra em lugares apertados e tal. Tem os sentidos aguçados, o olfato, a visão, e os olhos brilham no escuro. Então todo mundo tem essas imagens, essas ideias na mente quando se cita o gato. Então é isso que é basicamente um arquétipo, é algo que vai trazer uma semelhança de comportamento e imagens assim na mente de todo mundo, tá? Existem vários outros exemplos que a gente pode dar, como a gente já falou até em outros vídeos aí, recomendo que assista porque é bem importante, né, pegar essa sequência, mas você pode falar sobre a mãe, sobre o pai, sobre diversas coisas que as pessoas vão ter umas imagens e ideias semelhantes de como se comportam e agem essas imagens, essas referências, né? E basicamente é o seguinte, você que é um criador ou criadora, você pode ser um escritor que escreve suas histórias e personagens sem saber arquétipos, e você pode ser um escritor ou escritora que sabe usar os arquétipos. No segundo caso, se você souber usar os arquétipos, tua história ela tende a ser muito melhor, muito mais chamativa, muito mais comercial para o teu público específico, porque você vai saber trabalhar especificamente o seu protagonista e todo o enredo da história, tá? Uma coisa é você saber escrever e saber criar um protagonista, saber criar um ambiente, saber a estrutura do roteiro, sem entender de arquétipo, tá? Aí você tende a nichar muito, as pessoas não têm uma relação tão profunda com a tua história se você não souber usar o arquétipo certo para a tua história. Então vamos lá, que nem o Roger falou, é um modelo que a gente já tem pré-formatado na nossa cabeça. Existem 12 arquétipos que o Jung começou, a gente já fez vídeos sobre vários aqui, procura aí na nossa playlist, vai estar lá os vídeos dos outros arquétipos, porque são 12, você tem que saber usar o específico que você quer para a tua história. Sim. E dependendo se o desenho de elenco, ou seja, se os personagens coadjuvantes forem muito complexos, você pode jogar um arquétipo específico para cada um. Isso amplia a tua história. Se você é fã de Game of Thrones, você vai ver que a maioria dos personagens centrais da história tem arquétipos específicos, e aí você junta eles e bota essa visão para o leitor. E nada mais é que a gente está falando de arquétipo, que é a personalidade humana. Nós somos seres muito complexos, então a gente tem fases na nossa vida que a gente pode ser um pouco mais heróico, ou um pouco mais fora da lei, um pouco mais amante, mas na nossa personalidade específica tem sempre um arquétipo que ele é amplificado, ele é empoderado, posso dizer assim. Por isso que cada um tem um tipo de personalidade específica, e aí ao redor da vida a gente vai trocando em algumas fases o arquétipo, mas sempre tem uma base da nossa personalidade que é esse arquétipo. Então você, como escritor ou escritora, sabendo utilizar ele da maneira correta, você vai ver que vai muito melhor a tua mensagem. E hoje a gente vai falar do arquétipo do amante, e tem coisas específicas do porquê que autores sabem usar isso e amplifica, porque esse arquétipo do amante é muito poderoso
ele está atrelado à nossa psique sexual, de querer achar um parceiro ou parceira para a nossa vida, e isso vincula muito com o nosso ser primal também, tá? E com os nossos antepassados em outras eras, era medieval, era egípcia, era romana, greco-romana. Então é uma coisa que está muito atrelada à nossa psique, sabe? Não importa o termo que você usa, tipo amor platônico, ou hoje você usa crushes, mas a nossa psique do arquétipo do amante, ela é muito difundida. A relação humana, ela é uma necessidade das mais básicas que existe, né? Então por isso que o arquétipo aquela do pirâmide amante, de Maslow, isso. Por isso que até o arquétipo do amante ele é muito forte nisso, porque ele fala direto com um instinto, né, nosso que é muito básico, muito inicial. E até, indo num gancho do que o Marcão falou, é o seguinte, eu dei exemplo no começo sobre o gato, depois você tem mãe e tal, e aí você pode perguntar, como assim amante, né? Você estava falando do gato e tal. E existe esses 12 arquétipos de Jung aqui, que foi o Carl Jung, né, o discípulo de Freud e tal, que pensou nessas 12, como o Marcão falou, psiques humanas, assim, né, comportamentos humanos, que a gente vai variando, que eles vão nortear nossos comportamentos, pensamentos e tal. O arquétipo que eu citei, por exemplo, do gato e tal, eles também são arquétipos, eles não estão dentro dos 12 de Jung, mas eles são arquétipos porque eles seguem as mesmas regras, por assim dizer. Você imagina aquilo e sabe que se comporta de certa maneira. Então, basicamente, quando a gente faz o arquétipo aqui e fala sobre um arquétipo específico, o que a gente quer é falar como ele se comporta, qual é a personalidade desse arquétipo, como ele funciona, para você, escritor, escritora, passar ele corretamente para o seu personagem, né, e transformar o seu personagem num caso de sucesso com esse arquétipo, né, que consiga traduzir muito bem esse arquétipo. Então, sem mais agora delongas, a gente já entra no arquétipo do amante, tá? O arquétipo do amante, todos os arquétipos eles acabam tendo um lema, né? Uma frase que resume mais ou menos o que é o pensamento desse amante, desse arquétipo. No caso do amante, o lema é: eu só tenho olhos para você. Então, de novo, você vê aí já algo romantizado, algo quase que poético também, né? Que é o caso do amante, que está relacionado com as relações humanas aí, em sua grande maioria, de amor. Ele engloba então todos esses tipos de relação, como a gente estava falando, né? Então, porque o amor ele não é só o amor sexual, o amor romântico, ele pode ser o amor de parentes, né? Ele pode ser o amor espiritual, ele pode ser o amor de amizade, ele pode ser o amor de qualquer tipo de relação que exista. Claro que ele sempre é mais difundido na cultura pop quando se trata do amor romântico, porque é o que vende mais, né? Com certeza. Quando você fala, né, o Marcão até falou, de amor romântico e das nossas necessidades de se relacionar, todo mundo passa por isso, e se todo mundo passa, é mais vendível, né? Porque todo mundo tem essa relação com o arquétipo aí. Então, alguns nomes pelos quais o amante também é conhecido. Então, a gente tem o parceiro, o amigo, o íntimo, o entusiasta, sensualista, cônjuge, os construtores de equipes, harmonizadores e por aí vai. Então, são pessoas, se você vê, o amante tem que estar no meio de pessoas, né? Ele tem que estar tendo relações com pessoas, relações geralmente de intimidade, de proximidade, não necessariamente, como a gente disse, românticas, mas ele tem que ver algo que traga esse amor para ele, seja pelo amigo ou pela namorada, né? Então, claro, existe, como a gente falou, a ideia de, por se tratar do arquétipo do amante, a ideia do sensual, a ideia do sedutor está muito presente nesse cara, né? De ser misterioso e tal, claro, porque a gente tem a referência, como falou, o Jung viu o comportamento humano, e o comportamento humano de um amante, ele é shakespeariano, né? Ele é poético, ele é quando você está apaixonado aí por uma mulher ou por um homem, você costuma ser mais poeta, você costuma mandar textos que você não mandaria com frequência, né? Com frases de efeito e tal, porque o seu arquétipo do amante está muito acionado naquele momento. Sim. Quando você está falando com a sua namorada, o seu namorado, o seu arquétipo do amante está muito vivo dentro de você. Então você passa a ter essas relações, esses pensamentos, esses comportamentos. Você quer estar íntimo, você quer estar sempre próximo, né? Você só tem olhos para a pessoa e por aí vai. E aí, falando especificamente agora sobre esse
arquétipo, como é que a gente pode... eu vou dar alguns exemplos de como é que escritores introduziram isso na cultura pop em alguns personagens, para vocês terem uma noção de que, geralmente, o termo femme fatale está muito atrelado ao arquétipo do amante. Então, vou dar uns exemplos aqui para vocês que escrevem, de exemplos de femme fatale que são muito vinculados com esse arquétipo do amor do amante. Vamos lá. A Mulher Gato, do Batman. Você tem, para quem não é muito chegado, mas você tem uma personagem no Homem-Aranha, que é a Gata Negra. Tá? Mas a Mulher Gato, para vocês que talvez não... Tem gente aí que não acompanha quadrinhos, vocês com certeza conhecem a Mulher Gato. Ela tem muito expressa nela o arquétipo do amante, da femme fatale. E outro exemplo clássico é de qualquer filme do James Bond, você tem aquelas Bond Girls. Elas transitam entre elas sobre a próxima femme fatale, né, que vai guiar a história. Geralmente, não é sempre, mas geralmente, a história do James Bond é pautada, norteada através de uma mulher. Ela vai guiando mais ou menos o Bond ali. Tem a antiga Jessica Rabbit também. Jessica Rabbit também, do Roger Rabbit, Então você tem muito isso. Você tem no Máscara, o Jim Carrey, você tem a Cameron Diaz, né, que eu não lembro o nome dela no filme, mas ela representa esse arquétipo do amante. Então você tem essas especificações de personagem que sempre mais ou menos é mais atrelado à mulher, por conta daquilo, da gente já ser uma sociedade que já vem pautando a mulher como esse ambiente de atração, sex symbol, tudo isso. Eu sei que isso está mudando hoje em dia, mas já tem muito atrelado isso, né, na nossa psique. E aí, como é que eu posso descrever isso numa construção de narrativa para você ter uma história? Então vamos lá. Você tem diversos exemplos, eu vou dar exemplos para vocês claros de como utilizar esse arquétipo do amante, além das femme fatales, mas você pode simplesmente começar uma história que poderia ser uma simples história, como é que eu posso dizer, dramática, e você coloca todo um amor romântico como símbolo principal, e isso nutre toda a história. Estou falando de Romeu e Julieta ou Titanic. Os dois são pautados por esse arquétipo do amante. Um casal que é protagonista, vocês podem ver que não tem um é mais protagonista que o outro, os dois são protagonistas. Então são tramas que são multiprotagonistas, né? São dois protagonistas, então o Romeu e a Julieta de um e o Jack e a Rose do Titanic. Eles nutrem toda a história. O Titanic em si, ele não é o protagonista da história. Lembra que, se você não viu sobre protagonistas, veja o vídeo sobre protagonistas. O protagonista é alguém que sofre as consequências das ações que ele toma. O Titanic é um barco que simplesmente é guiado por alguém, um ambiente. Mas o Jack e a Rose, eles estão num pano de uma história em que o amor deles pode desmoronar com a morte quando afunda o barco. Então você guia o filme sabendo o que vai acontecer, o barco vai afundar. O que você quer saber é se eles vão ficar juntos ou não. E no Romeo e Julieta tem toda aquela história dramática do suicídio, mas não, e aí quando acorda o outro já se matou e o outro se mata também. Ele nutre toda a história, né? Esse arquétipo do amante. Então é muito interessante você saber usar, independente do seu gênero, se você colocar uma roupagem de amor com um pano da história, ela tende a atrair mais pessoas. Mesmo que você escreva um ambiente ficcional como Matrix, você tem lá o arquétipo do amante com a Trinity e o Neo. Você tem muito nutrido isso. Ou desde animações como Shrek, de aventura, você tem o arquétipo do amante com a Fiona e o Shrek. Então reparem aí como que a Disney usa isso, como que a DreamWorks usa isso, como que as séries utilizam isso, porque isso é muito difundido como característica da psique humana, né? Sempre tem isso, né, de interesse amoroso. Sim, eu acho legal você ter citado até porque pra galera que está criando aí conteúdo, né, histórias e personagens,
É interessante reparar que o arquétipo do amante, quando a gente até, o Marcão deu vários exemplos aí, ele vem sempre a nível de conflito, né? Então assim, Isso. o amante, o amor que um sente pelo outro, ele nunca é automático ou ele nunca é simples. Sempre tem uma barreira, sempre tem uma dificuldade. Por quê? Para que esse amor passe por provações, né? Exatamente. Que ele passe, porque é aí que você consegue a relação com o leitor, porque 99% dos casos na vida real não tiveram um amor à primeira vista, encontraram a mulher ou o homem ideal e estão juntos até hoje sem problema. Ou se tiveram, sempre teve alguma barreira, Sim, algum obstáculo para acontecer. Seja porque a garota já tem namorado, ou o cara já tem namorado, ou seja lá o que for. A família não aceita. Ou a família não aceita, ou são classes diferentes, ou os amigos não aceitam, ou tem uma viagem, ou tem um intercâmbio. O conflito para que esse amor seja expresso é o que vai guiar o teu leitor, o teu espectador, para acompanhar a tua história. Porque lembra, um desejo, quando ele é sanado, ele deixa de ser um desejo. Você já vai querer outra coisa que você não tem. Então o teu público torce muito para que o casal fique junto, mas se você coloca cada vez mais conflito, fica mais interessante ainda você satisfazer depois a vontade do seu público. Eu vou dar um exemplo aqui, que em 2010, se eu não estou enganado, eu fui com a minha tia, ela me levou para conhecer aquela Disney eu não lembro, acho que é a Warner ou Universal, acho que era a Warner, um tour lá da Disney da Califórnia lá, e aí a gente acabou visitando os sets da Warner Bros. Eu acho que foi da Warner. Que tem aqui até o sofazinho do Friends, você vê lá e tal. Aí tem o hotelzinho lá do Psicose, você faz o tour. E aí dentro desse tour aí que eu acabei fazendo com ela, tinha uma praça lá. E aí a gente visitou uma casinha que era uma série, um prelúdio de uma série que ia lançar o piloto na época, se eu não estou enganado. Que o cara tava explicando que era um nerd, que tinha todos os gadgets lá, e aí eu me interessei e falei, nossa, depois eu vou ver essa série e tal. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a ver a série, e a série era o Chuck. Não sei se vocês assistiram, mas depois puxa um trailer aí no computador. Mas o Chuck, quem fez o Chuck é o que fez o Shazam, o Zachary Levi. E a série era simplesmente um nerd que recebe informações muito ocultas do governo, da NSA e da CIA, e tá tudo na cabeça dele. Então ele tem alguns flashes assim, ele tem uma memória fotográfica com um computador na cabeça. E aí quem vem proteger ele é uma agente da CIA absolutamente linda, e o cara é um nerd que não consegue pegar ninguém, e aí fica naquele romance velado a série quase inteira, da primeira e segunda temporada, de um nerd consegue ficar com uma agente especial, que todo mundo queria uma mulher daquela, e o cara é um bobalhão que não consegue ninguém, mas ao mesmo tempo a agente que pode ter qualquer cara que ela quiser, ela começa a se apaixonar pelo nerd, e aí você fica naquilo, fala, nossa, vai ser interessante, né? Como é que isso pode ser expresso? Mas sempre, cada vez mais, tem conflitos para juntar os dois. Para quem assistiu o Chuck e a Sarah é meio que a pauta do arquétipo do amante dessa série. E é muito legal porque a série nem é uma super série, é galhofa em si. Mas o que foi me levando a acompanhar foi ver o que ia acontecer para esses dois ficarem juntos. Sim. Porque é como se fosse um amor impossível, né? Sim. E é muito interessante como o construtor da série fez isso, porque ele nunca te entregava de mão beijada. Ele sempre mostrava que ela começava a se apaixonar, só que a espiã tem um código de conduta que ela não pode se envolver emocionalmente. Sim. Então ela tem que puxar o carro dela. E o Chuck, ao mesmo tempo que ele vê, eu sou um bobalhão ou realmente essa mulher me quer? Então fica naquele jogo, né? Sim. De eu vou conseguir ou não. E aí sempre tem um conflito. Isso é legal porque tem tanto a relação da galera se importar com os personagens, Exatamente. Você consegue gerar empatia. Né? Exatamente. Você se importa, você quer ver eles acabando de forma positiva. Sim. Mas também é o que você falou, existe o lado de você se ver no lugar dos personagens, né? Com certeza. Então às vezes o cara que, eu quero
namorar uma mulher que Sim. eu acho que ela é muita areia pro meu caminhão. É. Você assiste uma série dessa, você se coloca no lugar do personagem e tal, e por aí vai. Tem até uma comédia romântica que eu gosto muito, cara. Essa é a que eu mais gosto. Que é também falando disso aí, de valores, né? Eu acho que Ela é Demais para Mim. Eu não conheço pelo nome. Eu não lembro o nome do ator, cara, mas ele fez um filme com o... De mago, com o cara que fez o Motoqueiro Fantasma, o Nicolas Cage? Nicolas Cage. Ele fez um filme de mago que é da Disney, se eu não me engano. Mas Ela é Demais pra Mim é um cara nerdão também que tem uma mina linda lá e aí eles meio que se dividem em notas, né? A mina é nota 10, eles chamam de nota 10 e o cara é tipo nota 4, então como é que ele pode? O cara consegue sabe? chegar. Então o filme é todo baseado nisso, é bem legal o filme. É que você falou desse filme, quem quer ver um pouco sobre esse arquétipo do amante firme dela, tem o Hit, né? O Hit, cara, é muito legal. Esse filme ele tá... Muito legal mesmo, do Will Smith. Hit, o Conselheiro Amoroso. Uma comédia romântica pautada pelo arquétipo do amante. Bem interessante mesmo. Então você, de novo, o Hit é a mesma coisa nesse sentido. O Hit é o cara que pega o cara nota 4 e encoraja ele a conseguir a mulher nota 10, vamos dizer assim, né? Só que aí, claro, como a gente está falando, a história é cheia de conflitos. Cheia de conflitos. Para que o amor se prove ali, Isso, né? exatamente. Que haja uma certa... Então, por exemplo, independente do gênero da tua história, se você tem um casal, quando você coloca conflitos para que os dois fiquem juntos, é mais interessante do que entregar de mão beijada. Isso é uma regra simples, tá? Independente do que tipo de casal, que tipo de criatividade você possa dar para os dois, qual é o tipo de conflito que você vai querer dar, social, político, os dois pensam diferentes politicamente, os dois têm classes sociais diferentes, os pais não aceitam, os filhos não aceitam, seja lá o que for. Que tipo de conflito pode ser interessante para que os dois fiquem juntos? É isso que o teu público vai se interessar em querer ver como que a história vai terminar. Independente se você esteja criando uma história de guerra, uma história de ação, seja lá o que for. Outro exemplo muito forte, aí já é outro caso de você utilizar esse arquétipo de amante, é você não entregar nada ou pouco relacionado ao interesse romântico em si. Então vamos lá. Você tem uma história, essa história é muito bem contada, o desenho de elenco, ou seja, os coadjuvantes são muito bons, a premissa é interessante, o vilão tendencialmente pode ser bom, e você quer fazer uma série, tá? Então o escritor fez uma série. A série é muito boa, os personagens são bons, só que você poderia atingir isso aqui, ó. O que você faz, qual é a jogada que o escritor fez para atingir isso aqui? Você coloca o arquétipo diamante gratuitamente, explicitamente, para pegar o adulto, que é a sexualidade. Estou falando do Game of Thrones. A história é boa, os personagens são bem construídos, o livro é legal, a série é legal, depois peca um pouquinho, tudo bem, mas a série é legal, que é uma série muito boa. A narrativa, a premissa dela, a construção do ambiente, dos personagens são muito boas. Sim. Só que ele atingiria isso aqui, um público que é atrelado à Idade Média, gosta... Quando ele coloca a sexualidade explícita em cada episódio da série, em cada capítulo do livro, ele atinge todo mundo. Parece que é brincadeira, mas é verdade. Isso ancora muito o adulto, tá? Ele vê a sexualidade, aquilo marca, ele choca ele, mas ele fica com um desejo lá no inconsciente e aí ele começa a gostar mais da história. Parece besteira, parece loucura, mas isso funciona, tá? O Game of Thrones, um arquétipo muito forte é a sexualidade, é o arquétipo da amante, totalmente sujo, vinculado ao ambiente ancestral da Idade Média. Pode ver que a sexualidade é muito explícita, ela é muito suja. Tem muita prostituição ali, nudez todo episódio, né? Cena de sexo. Até cenas tabus como cena de gays, tal, afetiva, incesto. Então é muito suja a cena no incesto quando você coloca um irmão com uma irmã, mas você mostra os dois transando, e eu não lembro se está explicitamente, mas tá quase ali. Tá quase. Mas cena nas casas de prostituição aí é nudez realmente explícita. No primeiro episódio já tem cena do incesto. Cersei, né? Incesto.
Então você ancora muito o adulto, tá? Ele gosta dos personagens, mas pode ter certeza, isso é psicologia muito forte. Ele ancora muito o lado primal dele, do sexo, tá? E aí ele vai querer acompanhar mais a série. Eu posso dizer que uma cartada muito grande do escritor foi ter colocado a sexualidade explícita e na série também. A gente vê que isso é um padrão que está se seguindo nas outras séries de época, né? A gente Sim. vê, por exemplo, não digo só por causa do Game of Thrones, é que o Game of Thrones foi talvez a primeira que conseguiu trabalhar os arquétipos perfeitamente, pelo menos até a sexta, vamos dizer, essa temporada ali foi muito bem a série, com um roteiro muito bom e tal, e ancorada nesse sexualismo muito forte. Mas você pega essas séries de época, por exemplo, Spartacus, Roma, Troia, eles colocam esse arquétipo do amante, que é do romance, do sexo, né, do desejo sensual, sexual, porque, como o Marcão falou, é algo que, chama muita atenção. Isso. Ele pega numa necessidade muito forte do ser humano, que é manter relações e tal, então é muito conectável, né? Você cria uma força muito grande. E claro, olha como são as coisas, a gente está falando, não é recomendável que, se você quer fazer essa empatia acontecer, você coloque o amor ideal acontecer logo de cara, né? Você coloca conflitos. Com certeza. Então, o que a cabeça do George R. R. Martin lá fez? Todos os amores são proibidos em algum nível. Isso. Né? Então, você tem o amor entre irmão e irmã, que é proibido em certo nível. Você tem o Ned com o bastardo, que teve um amor que é proibido em certo nível. O filho dele, o Hobbit, ele era apaixonado por uma camponesa, lembra? Que a menina não era a rainha, né? Que na verdade era para ele se casar com uma outra. É verdade, era pra ele escolheu uma outra menina. Que até faz ele ser morto por isso. Que faz ele ser morto e tal. Aí tem a grandona, Brianna lá. Né? A Brienne, também se apaixona pelo Jaime Lannister lá. E ela fica nessa, né? O cara é um cara modelão, isso, e eu exatamente. sou uma mulher grandona e tal. Fora as cenas na casa Sim. do Littlefinger lá. Então você vê que o arquétipo do amante, então, ele sempre tem algum conflito. Ele ancora. Né? A sexualidade explícita, ela ancora. Se você conseguir fazer, óbvio que aí você já vai estar nichando para o público adulto, mas ela ancora. Vou dar outro exemplo aqui. Eu, Marcos, não gosto de novela, não sou consumidor de novela, meus avós adoram, mas eu não gosto, tá? Aí vai de cada um. Só que mesmo eu não gostando de novela, eu não lembro o ano, mas provavelmente já deve estar fazendo uns 5, 6 anos, não sei ao certo. Eu à noite estava sem nada para fazer e aí começou a novela de uma menina na Globo à noite e aí o cara botou a sexualidade igualzinha a Game of Thrones e eu assisti do começo ao fim. Olha que maluco isso. Um cara que não gosta de novela, assistiu a novela inteira. Eu tô falando do Verdades Secretas com a... Não vou lembrar. Paola. Não era Paola. Não era Paola. É uma outra menina lá, ela fazia o papel da Angel, é uma garota aí. Ah, Eu não lembro. Não vou lembrar. Mas enfim, eu assisti essa novela do começo ao fim, simplesmente por um tabu de uma menina de acho que 16 ou 17 anos se envolver com um cara de 50, acho, modelo. E o lance do book rosa, da ficha rosa, das modelos que são pagas para dormir com os patrocinadores e tal. E aí eu acabei sendo ancorado, obviamente, eu sei disso, tenho consciência, pela nudez, pela beleza das mulheres, pela sexualidade estar meio explícita, eu lembro que tava a Grazi Massafera também lá. E aí, cara, eu sei que ancorou muita gente, foi uma novela que passava tarde até, e foi feita basicamente pelo arquétipo da sexualidade, do amante em si. Cena, não vou dizer explícita como Game of Thrones, mas muito, muito sensual e que acaba ancorando o ser humano. Não adianta negar que essa é uma necessidade meio que básica do ser humano, como o Roger falou, e se você souber utilizar bem na tua história, aí não tem jeito não. Você acaba captando. Eu tenho 2 exemplos aqui que você vai ver o arquétipo do amante, dessa sexualidade ser trabalhada de maneiras diferentes, mas com o mesmo gatilho, que é esse conflito, né? Nunca ele é fácil. Sim, Esse romance nunca é fácil. O primeiro deles é para quem assistiu Friends,
você fica torcendo durante a série pro Ross e a Rachel ficarem juntos a série inteira. E sempre tem um problema. Eles ficam juntos e dá algum problema, eles separam. Volta a dar um problema, separa. E você vai falando, pô, não vai juntar esses dois e tal? E só no último capítulo lá da série que eles se juntam de vez lá e acabam juntos. E na mesma série você tem dois outros personagens, que são o Chandler e a Mônica, que eles se casam, mas durante o casamento vão ter alguns problemas e conflitos, claro que nada muito pesado, mas assim, conflitos para que eles provem novamente o amor. Então, o arquétipo do amante e tal, você não precisa necessariamente trabalhar só com uma pessoa tentando conquistar a outra. Pode ser pessoas que já estão juntas, mas elas precisam reacender uma emoção e um amor entre elas. E o outro exemplo, aí a gente até falou de uma personagem que é a principal, que ela não tem o arquétipo do amante, ela tem o arquétipo do cara comum, né, da pessoa comum. E houve aí, para quem tá criando, é bom entender já esse tipo de relação, uma relação entre o cara comum e o arquétipo do amante, que é os 50 tons de cinza, né? Sim, então isso mexeu muito com o público feminino, verdade. Então você pega um cara com o arquétipo do amante, que é o Grey lá, o sedutor, o cara é ricão, o cara é bem boa pinta, que é mais ou menos assim, ele é o nota 10 e a menina é a nota 5. Né? Se inverteu, né? Inverteu ali. E a menina descobre no cara ali um mundo de experiências sexuais, de conquista ali, romance, que ela nunca tinha experienciado, né? E o cara ele vê na menina a oportunidade de liberar todo esse arquétipo amante dele forte nela ali, né? Então fica até relação, muita gente critica porque às vezes até uma relação de abuso do cara, né? E você vê que não é, cara, não é um plot, assim, não é uma estrutura narrativa absurda, um arco dramático, um filme cabe, não é, cara, é simplesmente você jogar o efeito primal no público que você quer jogar, que foi o público feminino, o público das sensações. Tem uma maneira meio lúdica ali de amor, meio como se fosse platônico, assim, um desejo, um fetiche da mulherada por esse tipo de cara, né? Então, mexeu com o público feminino, colocou as sensações e já era. E a questão é essa, a gente até falou, a gente sempre tem um arquétipo mais forte dentro de nós, que acaba norteando nossas ações, pensamentos, mas tem momentos onde os arquétipos, outros 12, eles dão uma crescida, né? Você está com ele mais ativo, né? Então, quando as mulheres, eu estou falando isso do público que gostou dos filmes e tal, assiste um filme desse, ela fica com o arquétipo do amante ativo, né? Por quê? A gente até falou assim, um dos desejos, o desejo básico do arquétipo do amante é conseguir a intimidade e experimentar esse prazer sexual e tal. Então, quando essa mulher que gostou muito do filme, ela assiste, ela se apaixona pelo Grey lá, não lembro o nome dele agora, ela vê a oportunidade, ela cria empatia com a menina de estar com um arquétipo também ativo ali, né? Então é isso que a gente fala, como você não precisa fazer uma história às vezes que tem uma mensagem assim, sabe, que é pra galera repensar a vida, tipo de coisa. Um arco simples como é o 50 Tons de Cinza, que ele não fala sobre grandes temas né, sociais nem nada, mas ele pega em algo que é poderoso igualmente, que é a sexualidade e o amor, né? Então, e novamente, cada público você vai lidar com um jeito, né? Sim. Um jeito como eu diria até que acho que pode ser categorizado como um pornô feminino, talvez, porque mexe mais com as sensações. Com histórias eróticas. Então o público feminino ele capta essa mensagem do arquétipo do amante, da sexualidade de um jeito totalmente diferente como o masculino é. Sim. Tanto que você fala que a pornografia é feita pro homem, né? Sim, mais visual, você diz. É algo explícito, que não é romantizado e tal. Como o Marco falou, existe uma diferença. Eu acho que então, se você partir dessa premissa, o Game of Thrones ele é mais pornografia masculina. Talvez. Eu acredito. Majoritavelmente, eu acho que é. E aí você pega o 50 Tons de Cinza, por ele ser uma coisa que expressa mais as sensações do corpo feminino, ele seria um pornô mais voltado para esse público. Então basicamente é você saber utilizar para o público que você quer atrelar, né? Se são os dois públicos, como é que você vai vincular isso? Sim. Eu não lembro de todas as cenas do Game of Thrones agora,
Mas a sexualidade ela ancora, não tem jeito. Não, e a questão é assim, quando a gente até fala do arquétipo do amante, e aí isso que o Marcão falou é muito bom, porque você tem que saber que público você está atingindo. Isso. E o arquétipo do amante como arquétipo, não sei nem se a gente pode dizer isso, mas como arquétipo ambiente, né? Porque ele acaba sendo um arquétipo do ambiente. Sim. Né? Ele pode ser trabalhado, tanto como o Marcão falou, visto mais a perspectiva masculina, né? Que seria algo mais explícito e tal, a perspectiva mais poética da coisa e romantizada para as mulheres e tal. Mas a gente tem também, a gente até falou de outros dois arquétipos, que era o fora da lei e o inocente, que se juntaram dentro de um arquétipo do amante, que é a dama vagabundo, né? Ah, sim. Então assim, eu estou querendo dizer no arquétipo do amante que ele rege a relação dos dois. Ele né? rege. E aí o que acontece? De novo, você trabalha ele de uma forma totalmente diferente desses dois, porque ele é para criança, ele é para jovem. Exatamente. Então você põe a imagem de um cão, isso. que é algo mais simples, é um animal, não tem... E você trabalha ele diferente. Qual que é o conflito ali? É diferente o conflito do Game of Thrones, que o conflito é o incesto, né? Para o conflito da Dama e o Vagabundo, que é a classe social, né? Dos cachorros. Falou tudo. Né? Então, assim, você pode trabalhar ele de diferentes maneiras, diferentes abordagens. A questão é saber a linguagem que você vai usar, né? Como é que eu vou mostrar os conflitos desse romance? Como é que eu vou mostrar? Por isso que é tão importante, a gente vai fazer depois, você perceber qual é o público-alvo que você quer. Sim, é verdade. Se você se confunde numa dessas, às vezes, por exemplo, vou fazer uma história que meu público-alvo, na minha mente, é a mulherada. Eu quero que a mulherada se sinta, né? Sabe, à vontade lendo o livro e que isso aguce a sexualidade da mulher, não sei o quê. E aí eu crio uma série com a explicidade, né? Sendo explícita como é Game of Thrones. Talvez eu tenha perdido ali meu público. Talvez sim. Né? Porque talvez não seja tão agradável para aquele público ver daquela forma o arquétipo sendo trabalhado. Então, como escritor, você tem que ter esse cuidado aí para saber onde eu piso, né? De que forma. Mas, enfim, a gente tem, só para até indo para uma parte mais final, um dos medos do amante é ele ficar sozinho, ser indesejado, não ser amado. Né? Então você vê que quando o seu arquétipo do amante está forte, você quer conquistar alguém, seu medo é esse, não ser desejado, não ser amado. E o que você faz? Você se torna cada vez mais atraente. E aí que entra a grande coisa que a gente está falando do público. É a mesma relação. Você quer conquistar uma mulher, um rapaz, e qual que é a sua estratégia para isso? Se tornar mais atraente para aquela pessoa. Se você não conhece o seu público, você se torna atraente de uma forma que talvez não seja para ela. Entendi. Né? Por exemplo, às vezes eu estou querendo conquistar uma mulher que ela adora homem de cabelo longo, sabe? Ela gosta de homem que tem um cabelão. E eu vou lá e acredito que isso é a última coisa que ela quer. Eu vou lá e raspo minha cabeça e vou tentar conquistar a mulher careca. Eu já fiz algo, eu usei uma linguagem em mim que não agrada ao meu público. Né? Então eu estou sendo atraente de forma errada. Talvez isso funcione para outro público, para esse não funciona. Sim. Então é a mesma coisa, você saber entender o que a pessoa, o seu alvo está querendo. Né? Então os dons são paixão, a gratidão, o apreço, e a gente vê esse arquétipo sendo muito usado em indústrias de cosméticos, com certeza. Em produtos de moda, beleza. Você vai desde em marcas, né? Você vai desde como a embalagem do perfume é para remeter ao corpo de alguém, pode ver isso. Tem muito objeto fálico também, né? Remete à sexualidade, mas você pode pegar marcas femininas também, como marca de roupa, né? Aquela Chanel. Você pode pegar masculino, tem a Playboy e por aí vai. Sim. Não, até você falou isso, não sou eu que estou falando, eu só estou trazendo um questionamento aqui. Porque eu já vi, eu não consigo lembrar agora qual matéria que era, se era da Super Interessante, não sei o quê, que existem maneiras, eu não vou lembrar agora exatamente, mas existem maneiras mais práticas, que você erra menos, de se passar batom. E falava na matéria lá, não lembro se era com alguma coisa, uma máquina que a pessoa preenchia o lábio e tal, mas o formato que ficou na cultura, na nossa sociedade, foi o batom fálico. Né? Porque existe esse negócio do arquétipo do amante, do romance e tal, e de isso funcionar muito para se vender, né?
Então existe essa questão até que a gente sempre fala, das marcas estudarem arquétipos também, porque elas sabem que isso vai conectar com as pessoas e vai fazer a diferença, né? Então, ó, só por último agora alguns filmes que existem, que esse arquétipo do amante está bem presente lá. A gente tem Dom Juan de Marco, quem não viu esse filme assista, com o Johnny Depp, é o cara que diz ter dormido com mais de 1000 mulheres lá. O cara é um amante, um conquistador e tal. Temos o Ghost, né? O Ghost do fantasma, aquele ali é o arquétipo do amante também. E Uma Linda Mulher da Julia Roberts. Sim, com certeza. Está bem presente ali. Certo? São filmes aí, você vai ver que eles têm esse padrão de falar sobre a sexualidade, sobre a poesia e o romance aí. Certo? Acho que deu para falar legal por cima desse arquétipo aí. Então, se você curtiu o vídeo, dá um like aí, dá um joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, né? E ativa o sininho aí para receber as notificações, que a gente continua com a série de vídeos aí, sempre falando sobre arquétipos. Escreve também dúvidas, sugestões, que for aí que a gente lê. Os comentários a gente sempre responde, ou algum vídeo, né? Fala sobre aquele tema ou outro e a gente acaba tentando passar para vocês aqui. É isso. Grande abraço, galera. Falou, galera. Até a próxima.